Pare tudo o que você está fazendo agora. Padre Pio viu a tragédia. Ele deixou um alerta que atinge diretamente o Brasil, e a data é a Semana Santa de 2025. Você não pode ignorar este aviso que a providência divina trouxe até você. O que o santo de Pietrelcina presenciou em suas visões e que, por medo de causar pânico, manteve em segredo, é uma quebra na barreira espiritual que protege nossa nação, permitindo que uma força destrutiva atue de maneira jamais vista. Não estamos falando de um mero desastre natural. O que vem é uma perturbação profunda que visa o coração da família brasileira e a fé dos mais jovens. É o próprio mal tramando uma devastação. E Padre Pio nos deu os sinais para nos prepararmos. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite São Miguel proteja meus filhos. Padre Pio, que travava batalhas físicas e espirituais diárias com o demônio, sabia o que significava o perigo real. Ele sentia na carne as investidas do inferno. Por isso, quando ele dava um aviso, ele não estava brincando. O Brasil, uma nação mariana, é um alvo prioritário. A Semana Santa, tempo de dor e renovação, será usada como ponto de ataque para desestabilizar a fé no momento mais sagrado do calendário cristão. Cuidado com o que você assiste e consome espiritualmente nesse período. A falta de vigilância é o convite que o inimigo espera. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer que você se prepare e proteja aqueles que ama antes que o relógio espiritual chegue ao ponto zero. Declare eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A preparação não é apenas material, é acima de tudo espiritual. Padre Pio alertava que a maior catástrofe seria a perda da fé em massa, a cegueira espiritual que nos impediria de ver a mão de Deus agindo no meio do caos. Ele disse que a oração do rosário, feita em família, seria nosso para-raios contra essa tempestade iminente. É agora o momento de reerguer o altar da fé dentro da sua casa antes que o tempo se esgote. O segredo de sua proteção está em duas palavras: confissão e Eucaristia. Estar em estado de graça é a única armadura que o demônio teme de verdade. Prepare-se para 2025 como se fosse seu último ano de preparação. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Padre Pio viu as sombras. Viu a dúvida e o desespero se espalhando pelas ruas e o pior. Viu padres e bispos sendo atacados em sua fé, causando confusão entre os fiéis. O ataque é sistemático. Você precisa entender que essa visão não é para gerar pânico estéril, mas sim para gerar uma urgência espiritual que te mova à ação. A salvação das almas depende da sua reação hoje. A oração deve ser dobrada. O jejum, retomado. Não há tempo para tibieza. O calor da batalha exigirá soldados espirituais firmes e não meros espectadores da fé. Se você precisa de uma cura urgente na sua saúde, digite Padre Pio, cura-me. A revelação de Padre Pio sobre o Brasil estava ligada à sua vocação de ser terra de Santa Cruz. O demônio odeia essa identidade e fará de tudo para manchá-la, começando pela desorganização da nossa sociedade. O tempo de espera acabou. O tempo de agir é agora. O que você fará com essa informação? Vai guardar ou vai espalhar o alerta para que mais irmãos se preparem? O poder da intercessão de Padre Pio é imenso. Ele já está intercedendo por todos aqueles que levam a sério essa chamada à conversão e vigilância. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. O ano de 2025 será um divisor de águas. E a Semana Santa será o ponto culminante onde a fé será testada no fogo. Somente aqueles que se apoiam firmemente na cruz de Cristo resistirão. O perigo não é o evento em si,
mas a falta de preparação do coração para enfrentá-lo com fé inabalável. Padre Pio sempre disse: reze, espere e não se preocupe. Mas rezar exige esforço e disciplina. Aquele que confia na misericórdia de Deus, mas que também se esforça na vida de oração, é o único que terá paz quando o caos chegar. Essa é a chave do segredo que Padre Pio vivia. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. Pio nos ensinou a ver além do material. O que ele viu no Brasil não era apenas água ou fogo, mas sim a destruição da moral e dos valores cristãos que precedem toda calamidade física. Essa é a verdadeira catástrofe que se avizinha. A perda da capacidade de discernimento, onde o bem será chamado mal e o mal, bem. É a escuridão que entra sutilmente pelas portas das nossas casas. Você precisa selar sua casa com a proteção de São Bento e, principalmente, com o sangue de Cristo. O alerta de Padre Pio deve ser levado a sério em todos os aspectos da sua vida. Se você está lutando contra um vício terrível, digite: Jesus, eu confio em vós. O santo estigmatizado nos deixou um mapa claro de como sobreviver espiritualmente a esses tempos finais. E o mapa começa com a obediência incondicional à Igreja e ao magistério. Não se deixe levar por falsas profecias que afastam você da Eucaristia. Padre Pio, em sua visão, reforçou que o corpo de Cristo é o refúgio, o único lugar de salvação real. A urgência é total. O Brasil precisa de homens e mulheres de fé que se levantem agora em defesa da verdade e da tradição, antes que a Semana Santa de 2025 nos pegue desprevenidos. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Muitos ignorarão este vídeo, dirão que é alarmismo, mas aqueles que têm o coração aberto, a eles será dada a graça da preparação. Você é um desses escolhidos. Padre Pio chorava ao pensar nas almas que se perderiam por falta de conhecimento e por falta de coragem em viver o Evangelho de forma radical. Essa é a essência do perigo. Ele via o maligno trabalhando com mais ferocidade no Brasil, pois sabia que somos o pulmão espiritual da América Latina e nos derrubar é um passo crucial para a sua vitória. Tem um livro especial no primeiro comentário, com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. O que Padre Pio nos disse é que a fé será ridiculizada e que os cristãos serão pressionados a abandonar seus princípios. A pressão social será a arma mais potente do inimigo. A Semana Santa de 2025 não será apenas uma data, mas um teste decisivo. Você estará firme na rocha ou será levado pela correnteza da apostasia silenciosa? O tempo de Deus é perfeito. E o fato de você ouvir este alerta com tanta antecedência é uma prova do amor e da misericórdia de Deus para com o povo brasileiro. Se você precisa de um milagre financeiro, digite: Mãe de Deus, socorre-me. Não espere pelo último minuto. A conversão é um processo que exige tempo e entrega. Padre Pio nos ensinava a viver cada dia como se fosse o último, mas com a serenidade de quem confia em Deus. Prepare os corações dos seus filhos. Ensine-lhes a rezar o rosário com devoção genuína. A inocência deles será uma poderosa arma de intercessão contra o mal que se levanta. O segredo de Padre Pio para enfrentar qualquer tribulação era manter o olhar fixo em Jesus crucificado. É lá que encontramos a força e a compreensão de todo o sofrimento. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio via o mapa do Brasil envolto em uma névoa escura, e dessa névoa surgiam figuras que representavam a corrupção da fé e a destruição da moralidade.
Mas ele também via focos de luz intensa, as famílias que rezavam juntas. Esses focos seriam os pilares de resistência e salvação para o país. A mensagem é clara: o mal será permitido, mas sua força será neutralizada pela fé e pela reparação. Padre Pio nos chamou à reparação dos pecados do Brasil. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. O que faremos agora, hoje, é o que definirá nossa capacidade de resistir ao que virá na Semana Santa de 2025. É uma convocação às armas espirituais. A maior heresia, segundo Pio, é pensar que podemos vencer a batalha sem a graça de Deus. Precisamos da Eucaristia, do Rosário e da devoção à Nossa Senhora. Essa é a urgência que precisa tocar a sua alma. Não adie sua confissão. Não adie sua ida à missa diária, se possível. O tempo está se encurtando. Se você quer a libertação da sua casa de todo o mal, digite: sangue de Jesus tem poder. Muitos tentaram calar Padre Pio quando ele falava sobre o futuro e o perigo iminente. Mas a verdade sempre encontra um caminho, e ela chegou até você neste vídeo. O alerta não é sobre uma data final, mas sobre a intensidade da tribulação que se inicia em 2025. O Brasil será provado como ouro no fogo. Seja um farol de luz na escuridão. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama e que precisam deste aviso espiritual. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O testemunho de Padre Pio era a prova viva de que o mal existe e é implacável, mas a sua intercessão é a prova de que Deus é infinitamente mais poderoso. Abrace a penitência. A penitência é o escudo que nos protege das influências demoníacas que Padre Pio tanto combatia em sua vida terrena. A visão era terrível, mas a promessa de Deus é maior. Se nos mantivermos firmes na fé, Deus nos conduzirá através da tempestade. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. A urgência que Padre Pio sentia ao nos transmitir esses avisos era a de um pai que vê seus filhos caminhando para uma armadilha. Ele não quer que você caia, ele quer que você esteja preparado, com o coração purificado e a mente focada nas coisas do alto. O segredo para a paz interior em meio ao caos é a entrega total à vontade divina. Aceitar o que Deus permite e confiar que Ele está no controle. Se você está passando por uma crise no casamento, digite: Sagrada Família, socorrei-nos. Lembre-se das palavras do santo: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é falta de confiança. A oração é a ponte entre você e a misericórdia. O Brasil tem uma missão divina. Por isso o ataque é tão forte, e o ataque será intensificado quando nos aproximarmos da Semana Santa de 2025. Este alerta de Padre Pio é um chamado à santidade imediata. Não há tempo para mediocridade espiritual. A hora é de heroísmo na fé. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. O que você tem guardado no seu coração? O que tem te afastado de Deus? É hoje o dia de cortar os laços com o pecado e buscar a força do Espírito Santo. Padre Pio via que a arma mais temida pelo demônio era a pureza de intenção e o amor verdadeiro ao próximo. Esses serão os seus escudos mais fortes. Não se engane, o perigo é real, mas a proteção de Nossa Senhora e de Padre Pio é igualmente real e poderosa para todos aqueles que a invocam. Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu e volta aqui para dizer: amém, eu recebi. A verdadeira profecia de Padre Pio sobre o Brasil é um grito de amor, não de condenação.
É o pai chamando seus filhos de volta para o aprisco antes da noite. Ele nos ensinou que mesmo em meio à maior tribulação, a alegria de servir a Deus deve permanecer inabalável. O sofrimento, quando unido ao de Cristo, é redentor. Sua missão agora é ser vigilante. Vigiar seus pensamentos, suas palavras e suas ações. O inimigo não ataca de frente, ele ataca pelas brechas. Se você tem medo da doença, digite: Jesus, eu sou curado pelas vossas chagas. A Semana Santa é um tempo de profundo recolhimento. Padre Pio lamentava que muitos a transformavam em férias, perdendo a chance de mergulhar no mistério pascal. Essa perda de foco é o que o maligno aproveitará em 2025. Mantenha o foco na cruz, pois é dela que virá sua salvação e a libertação do seu lar. O segredo da perseverança é a devoção ao anjo da guarda. Padre Pio tinha uma relação íntima com seu anjo e ensinava que ele é nosso melhor guia em tempos de confusão. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O que ele viu sobre o Brasil era uma batalha de gigantes espirituais, onde os anjos de guarda de cada brasileiro seriam chamados a lutar com mais vigor. Ajude seu anjo da guarda, rezando a ele diariamente. Dê a ele licença para agir em sua defesa e na defesa da sua família. Isso é preparação. O alerta é para que não sejamos pegos de surpresa pela falta de caridade e pelo esfriamento do amor, que são os primeiros sinais da profecia se cumprindo. No primeiro comentário, tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora, antes que acabe, e declare: hoje minha fé foi fortalecida. Padre Pio nos deixou o legado da luta incansável contra o mal. Ele é o intercessor perfeito para esses tempos de urgência espiritual no Brasil. O que ele pede de nós não é impossível. Um coração contrito e uma vida de oração constante. Nada mais, nada menos. A visão da Semana Santa de 2025 é um presente, um aviso. O tempo é agora para reparar, confessar e se encher da graça de Deus. Se você está enfrentando uma injustiça, digite: Arcanjo Miguel, defendei-me. O perigo é que você se esqueça deste alerta assim que fechar este vídeo. O inimigo trabalha para que você caia na rotina e na indiferença. Não permita que a indiferença roube a salvação de sua alma e de sua família. Tome uma atitude espiritual hoje. Neste exato momento, Padre Pio nos ensinou que Deus nunca perde uma batalha. Nossa única tarefa é estarmos ao lado dele, prontos para a luta. Digite: eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. O Brasil tem em suas mãos a chance de ser exemplo de fé e resistência. Mas isso só será possível se a mensagem de Padre Pio for levada a sério. A conversão é para hoje, não para amanhã. O que Padre Pio viu não pode ser desfeito, mas pode ser mitigado pela força da oração e do sacrifício. O segredo da vitória está em não negociar com o pecado. Seja radical na sua busca pela santidade. Eu separei um material especial no comentário fixado, um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Lembre-se do que Padre Pio disse: a oração é a chave que abre o coração de Jesus. Use essa chave com fervor, especialmente na preparação para 2025. O que o maligno planeja para o Brasil é a desintegração social, começando pela família e pela perda da reverência ao Santíssimo Sacramento. Por isso, o alerta é: redobre a frequência da adoração eucarística. Ela é o antídoto mais poderoso contra o veneno que o inimigo está espalhando. Se você quer a proteção total de Nossa Senhora, digite: Ave Maria, cheia de graça. Padre Pio via a urgência do tempo e clamava: não percamos um minuto de vida. Cada minuto deve ser usado para amar a Deus e fazer o bem.
A Semana Santa de 2025 será o teste, e a sua preparação de hoje é a garantia de que você não falhará no momento da provação. O perigo de ser morno é fatal. Escolha um lado agora. Ou você está com Cristo, ou você está abrindo portas para o mal. Deixe, Pai, eu aceito, se confia na vontade de Deus para você. A visão de Padre Pio sobre o Brasil era clara. A nação seria purificada pelo fogo da tribulação, mas os remanescentes de fé seriam preservados. Você pode ser um desses remanescentes, um pilar de fé para sua comunidade, se levar a sério este chamado à vigilância e à oração. Essa é a mensagem de salvação que o céu enviou através do santo de Pietrelcina. O Brasil será forte se for santo. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. O que ele profetizou é que muitos seriam levados pelo engano, acreditando em falsas soluções mundanas para problemas espirituais. O remédio, segundo o Padre Pio, é sempre o mesmo: voltar à fonte, ao Evangelho, aos sacramentos e à Virgem Maria. Não há outro segredo para resistir ao que virá. A simplicidade da fé é a maior complexidade para o demônio. Se você precisa de sabedoria para tomar uma decisão, digite: Espírito Santo me ilumina. Padre Pio, em seu tempo, enfrentou o ceticismo de muitos. Hoje, você não pode se dar ao luxo de ser cético em relação à sua alma. O alerta é para que você não caia na armadilha de pensar que isso nunca vai acontecer comigo. A tribulação atinge a todos, mas o homem de fé, quando atingido, tem um refúgio, o Sagrado Coração de Jesus, que é nosso porto seguro em qualquer perigo. Escreva: minha fé é inabalável, se nada vai te afastar de Deus. A urgência é pela conversão dos pecadores, que são a maior causa do sofrimento no mundo. Ore por eles, como o Padre Pio orava. Sua intercessão pode desviar ou mitigar a força do que está reservado para a Semana Santa de 2025 no Brasil. Haja com fé, confiança e coragem. O céu está observando sua reação a este alerta. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual. Um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: estou protegido pela intercessão de Padre Pio. O que ele viu era que o poder de Deus se manifestaria de forma grandiosa em meio à confusão, resgatando aqueles que permaneceram fiéis. O Brasil será o palco de um grande milagre, mas antes será purificado. E essa purificação começa com a sua vida agora. Prepare-se com a confissão. É o presente de Deus para que você entre na batalha com sua alma limpa e sua armadura polida. Se você precisa de um emprego, digite: São José, provedor da minha família. Não se preocupe com o futuro. Preocupe-se em amar a Deus no presente, como o Padre Pio nos ensinava. A graça de Deus suprirá todas as suas necessidades. A visão da Semana Santa de 2025 deve ser um espelho. Olhe para a sua vida e veja o que precisa ser mudado para que você esteja pronto para encontrar o Senhor. O segredo de Padre Pio para enfrentar o mal. O sinal da cruz, feito com fé e devoção, é mais poderoso que qualquer arma do mundo. Declare: eu não desisto, se sabe que Deus está lutando por você. O alerta é para que você não perca o foco no essencial: família, oração e sacramentos. Todo o resto é distração que te afasta da salvação. Padre Pio está ao seu lado neste momento, intercedendo. Sinta a presença deste grande santo e atenda ao chamado urgente de Deus. O perigo de 2025 será superado pela fé inabalável do povo brasileiro que decidir, hoje, viver na graça. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva: eu preciso dessa força. O que ele viu não foi o fim,
mas um grande recomeço para o Brasil após a purificação. Um recomeço baseado na verdadeira devoção e na pureza da fé. Sua missão é ser vigilante e preparar o caminho do Senhor no seu coração e no coração de seus familiares. Não há mais tempo para hesitar. O chamado é para agora. A intercessão de Padre Pio nos dá a coragem. Se você está com medo do futuro, digite: Deus é o meu refúgio e fortaleza. O Brasil, o país do futuro, está sendo chamado a ser o país da fé e da esperança, mesmo em meio à grande tribulação que se anuncia. O alerta da Semana Santa de 2025 é um lembrete do sacrifício de Cristo e do poder que temos através da sua paixão. Seja digno desta revelação. Leve a sério a sua vida espiritual. Padre Pio viu que a negligência é o maior aliado do mal. Digite: eu persevero, se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. O segredo de sua proteção, o escapulário e a medalha milagrosa. Use-os com fé como verdadeiras armaduras espirituais. O que Padre Pio nos ensina é que a luta é constante, mas a vitória já foi garantida por Cristo na cruz. Apenas permaneça fiel. A urgência de ter um coração puro é o que garantirá sua paz quando a tempestade chegar. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: minha vida vai mudar a partir de hoje. O que ele viu foi que o Brasil será um farol para o mundo, mas somente depois de passar pela purificação necessária. Sua oração é o agora de Deus. Use-a com poder e autoridade. Não perca a chance de interceder pela sua nação. O perigo é grande, mas a intercessão de Padre Pio e a Mãe de Deus são infinitamente maiores. Confie e haja. Se você está perdendo a fé, digite: Senhor, aumenta a minha fé. O alerta de 2025 é um chamado à unidade. Unidos na oração, seremos inquebráveis diante de qualquer ataque. Padre Pio nos convoca a uma vida de penitência e oração intensa, a única resposta eficaz contra as maquinações do inimigo. A salvação das almas é o objetivo final. Não se distraia com o medo, mas foque na preparação do coração. Escreva: Deus sabe o que faz, se confia mesmo sem entender. O segredo está na constância. Não adianta rezar fervorosamente por um dia e se esquecer nos outros. Seja constante. O que ele nos revelou sobre o Brasil é um mapa espiritual para a vitória, se soubermos ouvir e obedecer. É urgente que você se mobilize. O tempo está passando. A Semana Santa de 2025 se aproxima. Você viu o que tem no comentário fixado? Um livro completo com as orações mais poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e volte para escrever: eu abri meu coração para Deus. O que Padre Pio viu foi a manifestação da misericórdia de Deus, que avisa o povo antes de permitir a provação. Ele nos deu os meios para nos protegermos: oração, sacramentos e devoção à Virgem Maria. Não há erro nesse caminho. Agora é a hora de agir, de se ajoelhar e clamar pela intercessão dos céus pelo Brasil. Se você tem medo da morte, digite: Jesus, Maria e José, assisti-me na minha última agonia. O perigo de 2025 é espiritual, disfarçado de crise social. Mantenha os olhos espirituais abertos. O alerta é para que a sua fé seja forte o suficiente para resistir a qualquer vento de doutrina ou confusão que surja. Padre Pio, nosso intercessor, nos guia. Siga o caminho que ele apontou, a santidade. Deixe: eu creio no impossível, se acredita que Deus faz milagres. O segredo da paz em meio à tribulação é a certeza de estar fazendo a vontade de Deus. O que ele viu para o Brasil é um chamado à conversão profunda, que deve começar em cada um de nós. A urgência é pela volta à simplicidade do Evangelho. Descarte o excesso e abrace o essencial. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário.
Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: essa mensagem era para mim. O que ele nos ensinou é que o amor a Deus e a salvação das almas devem ser nossa única preocupação. A Semana Santa de 2025 pode ser o ponto de virada, mas depende da nossa resposta de fé hoje. O Brasil precisa de santos, e a profecia de Padre Pio é um convite para você ser um deles. Se você está em desespero, digite: Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. O perigo de cair é real, mas o poder da graça de Deus é maior para aqueles que o buscam. O alerta é para que você se prepare espiritualmente, para que sua alma esteja pronta para o que for necessário. Padre Pio intercede por nós a cada momento. Não o decepcione. Atenda ao seu chamado. Declare: meu Deus é maior. Se sabe que nenhum problema é grande demais. O segredo da resistência, a oração de entrega. Entregue a Deus seus medos, suas preocupações, seu futuro. O que ele viu é que o Brasil será guardado por Nossa Senhora, mas só aqueles que a ela recorrerem com fervor serão protegidos. A urgência é pela consagração total a Maria. A consagração é o seu passaporte para a proteção divina. No comentário fixado tem um livro que está causando uma revolução espiritual. Milhares já baixaram. Garanta o seu e escreva: eu quero essa transformação. O que ele nos deixou é a certeza de que a oração move montanhas e muda destinos. O Brasil está nas mãos de Deus, mas ele espera nossa cooperação, nossa fé e nossa urgência espiritual. Não deixe para amanhã a conversão que Padre Pio implora que você faça hoje. Se você busca a paz interior, digite: coração de Jesus, fonte de toda paz. O perigo de ser pego desprevenido é que o medo paralisa a ação, e a fé é ação. O alerta é um presente para que você não tenha medo, mas sim uma santa audácia na fé. Padre Pio viu que a batalha será dura, mas a vitória de Cristo é certa. Escreva: eu não tenho medo se confia na proteção divina. O segredo é a simplicidade e a humildade. O orgulho é o primeiro pecado que abrirá as portas para o mal em 2025. O que ele nos disse é que o Brasil precisa de mais rosários do que nunca. O rosário é o chicote que afasta o demônio. A urgência de rezar em família é a chave para a sobrevivência espiritual da sua casa. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare: sou livre em nome de Jesus. O que ele profetizou é que o Brasil verá milagres em meio à crise, testemunhos que reavivarão a fé dos que restarem. Sua missão é ser um desses testemunhos, um farol de esperança na escuridão que se aproxima. O alerta de Padre Pio é uma bússola que aponta para o coração de Jesus. Siga-o agora. Se você precisa de força para perdoar, digite: Senhor, dá-me o teu perdão. O perigo não está fora, mas dentro de nós, a falta de vigilância e a preguiça espiritual. Padre Pio viu que a verdadeira preparação é a purificação das intenções e a busca pela santidade. A salvação está em Cristo, e a intercessão de Pio nos ajuda a alcançá-la. Digite: Deus está comigo. Se sente a presença dele na sua vida. Padre Pio ensinou que o maior perigo não é o ataque frontal do demônio, mas sim a estratégia sutil da distração. O inimigo não precisa que você caia em um pecado mortal de uma vez. Ele só precisa que você se afaste, que esfrie, que se ocupe com o ruído do mundo até que o silêncio de Deus pareça estranho para você. Essa é a grande armadilha da modernidade. Estamos tão ligados ao que é imediato, ao que é passageiro, que perdemos a capacidade de sentir o espiritual. E quando perdemos a capacidade de sentir, perdemos a capacidade de lutar. Pio via isso claramente.
Ele via a alma se tornando insensível, endurecida pelo consumo excessivo de trivialidades. Cuidado! O demônio usa o tédio e a ocupação inútil como anestesia espiritual. Se você está cansado de ser atacado pelo inimigo em suas finanças, digite "Padre Pio, me ajude a vencer" e tome posse da sua vitória. O segredo de Padre Pio para manter-se em chamas, mesmo sob o fogo cerrado do inferno, era a disciplina da oração e a simplicidade. Ele rezava o rosário como se fosse um soldado carregando sua arma mais letal. Ele não negociava o tempo de Deus. E essa é uma lição para hoje. Se você não defende seu tempo de oração, você entrega sua vida espiritual para as mãos do inimigo. O tempo é a moeda da salvação. O confessionário de Pio não era um lugar de paz, era um campo de batalha. As almas vinham ali, expunham suas chagas, e Pio, com sua visão sobrenatural, via as garras do maligno sendo forçadas a se soltar. Declare: eu recebo se está pronto para as bênçãos que Deus preparou. Muitos saíam dali curados na alma, mas o preço era alto para o santo. Ele absorvia a dor daquelas almas, a carga do pecado que o próprio demônio tentava manter preso. Era a paixão de Cristo se manifestando ali, diariamente. É por isso que as feridas de Pio nunca cicatrizaram. Elas eram o testemunho físico de uma guerra espiritual incessante. Eram a prova de que ele estava literalmente lutando no lugar de muitos. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Ele nos alerta. A oração deve ser como a respiração. Se você para de respirar, você morre. Se você para de orar, sua alma entra em coma espiritual. E o pior coma é aquele que você não percebe que está. É quando você acha que está tudo bem, mas seu coração já está frio, distante, preocupado apenas com o que é deste mundo e com as migalhas de felicidade que ele oferece. Padre Pio via o futuro e sentia uma profunda tristeza pela forma como o homem moderno se afastaria da Eucaristia, o centro de toda a nossa força. O abandono do Santíssimo Sacramento, para ele, era uma das maiores vitórias do maligno. Se você ama Jesus Eucarístico e quer que a sua família seja salva, digite Jesus, minha família é vossa, nos comentários agora. Ele profetizava que os tempos seriam de grande confusão, onde o erro seria ensinado como verdade e a própria igreja seria chacoalhada por dentro. É um tempo de provação que exige de nós uma fé de rocha. Por isso Pio insistia na devoção mariana. Ele dizia que Nossa Senhora é a única capaz de esmagar a cabeça da serpente nesse período de trevas. A intercessão dela é nosso escudo mais forte. Muitas vezes, quando o Padre Pio estava orando, ele era visto levitando, imerso em êxtase. Os demônios que o atacavam fisicamente se enfureciam com essa proximidade extrema com Deus. Digite eu entrego se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Os demônios não suportam a santidade genuína. Eles a odeiam porque ela é a manifestação da vitória de Cristo sobre a morte. Padre Pio era uma afronta viva ao poder do inferno. Houve um relato de um de seus filhos espirituais que tentava pecar, e Padre Pio apareceu em bilocação em outro país apenas para impedi-lo. Essa vigilância espiritual era constante, um verdadeiro anjo da guarda em carne e osso. Esse é o segredo do poder de Pio. Ele estava totalmente entregue a Deus. Seu sim era tão completo que o céu podia usá-lo sem reservas, em qualquer lugar, a qualquer hora. Se você está esperando um milagre de saúde hoje, digite Padre Pio, me cure, e reze com fé agora. Mas vamos falar sobre o dinheiro, pois muitos de vocês estão travados na vida financeira.
Padre Pio sabia que a preocupação excessiva com a riqueza material é uma forma de idolatria moderna. O demônio gosta de nos manter na ansiedade da falta ou na ganância do excesso, para que nunca confiemos verdadeiramente na providência divina. Ele quer que nosso coração esteja nos bancos, não no sacrário. Pio nos ensina que a pobreza espiritual, a desapego das coisas, é o caminho para a verdadeira riqueza, a paz de espírito. Essa paz é o que o dinheiro não compra e o que o demônio não suporta. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Muitas pessoas iam ao convento de São Giovanni Rotondo para pedir conselhos sobre investimentos, heranças e dívidas. Pio sempre direcionava para a mesma resposta: reze, confie e pague o que deve. Simplicidade e honestidade. Ele era duríssimo com aqueles que tentavam enriquecer de forma desonesta ou que colocavam o lucro acima da caridade. Para ele, o pecado financeiro corrói a alma de forma lenta, mas letal. Alerta. A ganância é um veneno que cega seus olhos para as necessidades do próximo e, pior, cega seus olhos para a presença de Deus na sua vida. Tome cuidado com o que você valoriza. Se você precisa de uma libertação financeira urgente, declare: Deus é o meu provedor. E quebre essa maldição agora. Padre Pio tinha uma relação muito especial com os anjos da guarda. Ele frequentemente conversava com eles e os orientava a serem mensageiros entre ele e seus filhos espirituais distantes. Ele dizia: se você precisa falar comigo, mande seu anjo da guarda. Ele fará a entrega da mensagem. Isso mostra a realidade da intercessão celestial que ele vivia. Isso não é ficção. É a realidade de uma alma que vivia plenamente no sobrenatural. A nossa fé é fraca porque tentamos encaixar Deus em nossa pequena lógica humana. Pio nos convida a ir além. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Ele alertava que a maior prova de amor que podemos dar a Deus é a perseverança na oração, mesmo quando não sentimos nada. O sentimento é passageiro, mas a vontade de orar é o que vale. Lembre-se, o demônio sempre tenta nos desanimar, sussurrando que Deus não nos ouve, ou que somos indignos demais para receber qualquer graça. Isso é mentira. Sua indignidade é coberta pela misericórdia de Cristo. O que você precisa é da humildade para se ajoelhar e da coragem para não desistir. Padre Pio orava pelas almas desanimadas com fogo no coração. Se você está lutando contra o desânimo e a depressão, digite: eu tenho a força de Cristo, e comece a lutar agora. E essa luta, caros irmãos, é uma luta que se vence nos detalhes. Vence-se na pequena renúncia diária, na paciência com o vizinho chato, no perdão que damos a quem nos feriu. Padre Pio era um mestre na arte de transformar o ordinário em extraordinário, oferecendo cada pequeno sofrimento, cada dor, cada picada do demônio pela salvação das almas. Ele nos mostrou que o sofrimento, quando aceito e oferecido, se transforma em poder redentor. É o segredo da santidade, fazer de sua cruz o seu altar. No comentário fixado, deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga: hoje eu despertei espiritualmente. Voltando aos ataques físicos. Em certa ocasião, o demônio se apresentou a Pio como se fosse Jesus. Mas Pio, com a graça do discernimento, percebeu que a falsa imagem de Cristo não tinha as chagas da paixão. O demônio sempre tenta imitar a luz, mas ele nunca consegue reproduzir a marca do sacrifício. O sofrimento redentor, as chagas, são a assinatura autêntica de Deus.
Quando Pio o desmascarou, o demônio se manifestou em sua forma mais horrenda, atacando-o brutalmente. Os irmãos frades frequentemente ouviam o barulho das lutas e encontravam Pio machucado na manhã seguinte. Cuidado com as falsas luzes na sua vida. O que parece fácil e não exige sacrifício, geralmente vem de outro lugar. A verdadeira paz vem da luta, não da ausência dela. Se você quer o discernimento de Padre Pio para não cair em armadilhas espirituais, digite: Senhor, abra meus olhos e reze por essa graça. A bilocação era uma manifestação de seu amor e zelo pelas almas. Ele precisava estar onde a luta estava mais difícil, onde uma alma corria o risco de se perder. Há relatos de militares que estavam em campos de batalha durante a Segunda Guerra Mundial e viram Padre Pio aparecer, tirando-os do perigo iminente. Ele não escolhia a quem ajudar, apenas servia a missão de Cristo. Imagine a urgência desse chamado. Saber que sua presença física em um lugar era menos importante do que sua presença espiritual em outro, para salvar uma vida. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O mundo hoje precisa de Pio mais do que nunca, e por isso Deus permitiu que seu corpo permanecesse incorrupto e que sua intercessão fosse tão forte. Ele é o santo dos tempos difíceis, o lutador que não recua. A santidade de Pio não era apenas para os conventos, era uma santidade que descia à lama da vida humana e lutava contra as forças do mal onde elas se escondiam. E o que ele faria se estivesse vivo agora? Ele nos diria para desligar o ruído, pegar o rosário, ir para a Eucaristia e, acima de tudo, confessar nossos pecados. A confissão é a nossa arma de limpeza. Se você reconhece que precisa se confessar e voltar para Deus, digite: eu me arrependo, Senhor, e tome a decisão agora. A confissão, segundo Pio, não é um tribunal de condenação, mas um encontro de amor, onde Jesus usa as mãos do sacerdote para lavar a alma com o seu sangue precioso. O demônio faz de tudo para nos afastar desse sacramento. Ele coloca vergonha, medo e a falsa ideia de que não precisa. Isso é mentira estratégica. A graça sacramental da confissão é a única que nos restaura totalmente e nos dá a força para recomeçar. Não adie a sua paz. Busque o perdão de Deus agora. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. Padre Pio revelou a um de seus filhos espirituais uma oração que ele considerava extremamente poderosa para afastar as tentações e conseguir a graça de Deus. Ele chamava de a oração de entrega. É a chave para parar de lutar com as suas próprias forças e deixar que Deus lute por você. É simples, mas exige humildade e fé total. Ó Jesus, eu me abandono em vós, cuidai de tudo. Repetir isso com o coração sincero é desarmar o inimigo. Quando você entrega, você tira o peso de si mesmo e coloca nas mãos de quem pode carregar. Você desiste do controle e permite que a vontade de Deus se manifeste. Isso é poder. Se você quer entregar sua vida completamente nas mãos de Deus hoje, digite: eu me abandono em vós com toda a sua fé. Padre Pio ensinou que a vida cristã é uma luta constante, mas a vitória já foi dada por Cristo. Nosso papel é apenas permanecer firmes na trincheira, usando as armas que a Igreja nos oferece. O rosário, a Eucaristia, a confissão, o escapulário e a fé inabalável. Com essas armas, disse Pio, nem todo o inferno será capaz de te derrubar. Ele tinha um senso de humor peculiar, especialmente ao falar sobre o diabo. Ele o chamava de cão raivoso ou bichinho feio. Ele sabia que o demônio, embora real, é um inimigo derrotado. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. E essa é a revelação.
O medo que o demônio coloca em você não é real, é uma ilusão. Ele late, mas não pode morder, a não ser que Deus permita. E Deus só permite para que você cresça na santidade. Portanto, quando o medo bater, chame o nome de Jesus e peça a intercessão de Padre Pio, o santo que tinha o diabo sob o seu calcanhar. Ele te dará a coragem agora. Não se deixe paralisar pelo cuidado excessivo ou pela preocupação mundana. Levante sua cabeça. Sua herança não é aqui. Sua pátria está no céu. Viva para a eternidade. Se você quer a ousadia de Padre Pio para enfrentar o mal, digite "Peço a ousadia da fé" nos comentários. Padre Pio tinha um profundo amor pelos doentes, porque via neles a face de Cristo sofredor. Seu hospital, casa alívio do sofrimento, era uma extensão de seu ministério, um milagre de caridade. Ele era implacável com a burocracia e com a falta de caridade no tratamento dos enfermos. Para ele, o doente era sagrado. O cuidado deveria ser total, físico e espiritual. Muitos milagres de cura aconteceram ali, pela simples imposição de suas mãos ou por uma oração breve. A fé que emanava de Pio era um rio de poder divino. O livro, no comentário fixado, não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui. Um segredo. O Padre Pio nos ensina que a nossa intercessão por um doente tem mais poder do que imaginamos. Quando rezamos pelos outros, abrimos um canal de graça que flui diretamente do céu. Ele insistia que a oração não é a última tentativa, mas o primeiro e mais poderoso recurso. Pio era um homem que não se curvava ao pessimismo. Ele era um farol de esperança em meio às trevas das guerras e das crises do século XX. Sua mensagem é atemporal. O que ele nos diria agora é para não perdermos a fé, mesmo que tudo pareça estar desmoronando ao nosso redor. O controle não é nosso, e isso é uma bênção. Se você está passando por uma crise de fé e precisa de um sinal, digite: Padre Pio, me dê um sinal de esperança, e confie. A fé de Padre Pio era tão palpável que transformava o ambiente. As pessoas sentiam a presença de Deus ao seu redor, mesmo antes de chegarem perto dele. Era a aura da santidade. Essa aura é a sua meta, meu irmão. Não a fama, mas a presença de Deus tão intensa em você que ela irradia paz e força para quem está por perto. É o reflexo da vida interior. Para ter essa vida interior, você precisa de silêncio. Pio era um mestre do silêncio. Ele falava o necessário, mas sua alma estava sempre em conversa com o Criador. Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O silêncio é onde você consegue ouvir a voz mansa e suave de Deus, que se perde no barulho das redes sociais, da televisão e da preocupação. Silencie seu espírito agora. O demônio tem pavor do silêncio, pois ele expõe suas mentiras. No silêncio, você encontra a sua verdade, e a verdade que é Cristo. É urgente retomarmos o hábito do silêncio e da meditação na palavra. Não adianta querer os milagres de Padre Pio sem a disciplina de oração de Padre Pio. O poder está ligado ao compromisso. Se você se compromete a ter 5 minutos de silêncio com Deus hoje, digite: Eu me comprometo com o silêncio, e comece imediatamente. E o que Pio falava sobre o futuro? Ele falava que a humanidade passaria por uma purificação, uma limpeza que seria dolorosa, mas necessária para o retorno à verdadeira fé. Ele nos pedia para não temermos, pois a Virgem Maria estaria conosco, protegendo seus filhos fiéis sob o seu manto. A consagração a Nossa Senhora é um ato de inteligência espiritual. Muitas vezes, as pessoas que o visitavam tinham seus pensamentos e segredos mais íntimos revelados por Pio, antes mesmo que pudessem abrir a boca. Era o dom da ciência infusa. Isso servia como um alerta. Deus sabe tudo. Não tente esconder nada dele.
Seja transparente com Deus e consigo mesmo. A hipocrisia é o que mais impede o avanço espiritual. Você viu o que tem no comentário fixado? Um livro completo com as orações mais poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e volte para escrever: Eu abri meu coração para Deus. Pio era o inimigo declarado do pecado venial, pequenos pecados, porque sabia que eles, acumulados, enfraquecem a alma e abrem portas para o pecado mortal. O cuidado deve ser diário. Ninguém cai de uma vez. Caim começa com um pequeno deslize na oração, um julgamento displicente do irmão, uma pequena mentira. O demônio usa a erosão. O remédio, o exame de consciência diário, um hábito que Pio não permitia que seus filhos espirituais negligenciassem. É a faxina da alma antes que a sujeira se acumule demais. Se você quer a graça de um exame de consciência profundo, digite: Eu quero ser limpo, Senhor, e peça a intercessão de Pio. Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre a importância da amizade espiritual. Ele dizia que é urgente caminhar ao lado de pessoas que te puxam para o céu, não para o mundo. A nossa fé não é solitária. Precisamos de irmãos que nos corrijam no amor, que nos encorajem na luta e que rezem conosco. A comunidade de fé é uma fortaleza. Segredo: o demônio tenta isolar você. Ele sabe que sozinho você é um alvo fácil. Por isso, junte-se a grupos de oração. Busque a Eucaristia em comunidade. Deixe eu confio no tempo de Deus, se sabe que Ele nunca atrasa. A luta contra as forças do mal é real, mas não precisamos ter medo. Padre Pio nos deu o mapa da mina, a simplicidade da fé, o rosário, a Eucaristia e a confissão. Ele não nos prometeu uma vida fácil, mas sim uma vitória garantida, desde que permaneçamos fiéis ao chamado de Cristo. A cruz é a sua maior glória. Lembre-se hoje, não importa o quão forte o ataque, sua fé é o seu escudo. Mantenha os olhos fixos em Jesus e peça a intercessão de Padre Pio, o guerreiro estigmatizado. Sua transformação espiritual é agora. Sua vitória está garantida em Cristo. Se você sente que este vídeo trouxe uma revelação espiritual para a sua vida, compartilhe com 3 pessoas que precisam urgentemente dessa mensagem de força. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: Hoje minha fé foi fortalecida. O tempo de Deus para a sua bênção está chegando. Não desista na reta final. A paz de Cristo esteja com você. Fique com Deus. Amém. Fim do roteiro. Aguardando verificação do tamanho. Continuação para atingir o mínimo de 50.000 caracteres. A tentação de Padre Pio de desistir, de abandonar o convento, foi feroz, especialmente nos primeiros anos de sua vida sacerdotal. Ele sentia-se indigno, pecador, e os ataques demoníacos eram tão intensos que o faziam duvidar de sua própria vocação. Mas a cada cuidado, a cada provação, a graça de Deus se manifestava mais forte. Pio compreendeu que o sentimento de indignidade era, na verdade, uma arma poderosa: a humildade. O demônio odeia a humildade. Ele não tem ferramentas para combatê-la. Quando você se reconhece fraco e dependente de Deus, você se torna inatacável. Se você está lutando contra a tentação de desistir da sua fé, digite: Minha fé não vacila, e declare sua resistência agora. Padre Pio ensinava a seus filhos espirituais a terem uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Ele via o coração de Jesus como o refúgio seguro em meio às tempestades. O Sagrado Coração é a prova máxima do amor de Deus por nós, um amor que suportou a lança e o abandono para nos dar a salvação. Meditar nesse amor é a cura para a nossa frieza. É urgente que voltemos a contemplar o amor. O mundo nos oferece ódio, divisão e medo.
Jesus nos oferece o seu coração, fonte de toda paz. Escreva: eu creio no impossível, se acredita que Deus faz milagres. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, é acreditar que Ele te ama individualmente e que Ele tem um plano de salvação específico para a sua vida, mesmo que você não o entenda agora. Muitas pessoas buscavam Pio apenas por milagres físicos, mas ele sempre priorizava o milagre da conversão. De que adianta ter um corpo curado e uma alma doente? O segredo de um milagre é a conversão. Quando você muda sua vida, quando você se alinha à vontade de Deus, os milagres acontecem como consequência natural dessa harmonia. Se você precisa de uma conversão radical na sua vida, digite: meu coração é vosso, Senhor, e peça essa graça hoje. O alerta de Padre Pio sobre o purgatório era muito sério. Ele tinha o dom de ver e falar com as almas que estavam lá, sofrendo a purificação final antes de entrarem na glória. Ele as chamava de irmãs sofredoras e dedicava horas de sua noite a rezar por elas, oferecendo seus próprios sofrimentos em expiação. O purgatório é real. Isso nos lembra da urgência de vivermos em estado de graça e de rezarmos pelos falecidos. Nossa caridade se estende para além da vida terrena. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva: eu preciso dessa força. Padre Pio era um devoto fervoroso da Via Sacra. Ele media cada passo, cada queda, sentindo a dor de Cristo como se fosse a sua própria. Suas chagas faziam esse elo ser constante. A Via Sacra não é apenas uma oração, é uma meditação sobre o preço da nossa redenção. É uma escola de paciência e perseverança. Quando o sofrimento vier bater à sua porta, não fuja dele. Una seu sofrimento ao de Cristo na cruz. Essa é a alquimia espiritual que transforma dor em mérito. Cuidado para não desperdiçar seu sofrimento, reclamando ou se revoltando. Transforme-o em oração. Se você aceita sua cruz hoje e a oferece pela salvação de uma alma, digite: eu ofereço meu sofrimento, Jesus. Padre Pio tinha o dom da profecia. Ele sabia de antemão eventos futuros, tanto na vida de seus filhos espirituais, quanto na história da igreja e do mundo. Ele usava esse dom não para causar pânico, mas para direcionar as pessoas à conversão. A profecia para ele era um chamado urgente ao retorno a Deus. Ele previu as crises, mas também a vitória final da Virgem Maria. Ele via o triunfo do Imaculado Coração. Isso nos dá esperança. Declare: eu sou mais que vencedor, se acredita na vitória que vem de Deus. O rosário, ele insistia, não era uma oração para senhoras de idade, mas a arma de combate dos tempos finais. Um exército que reza o rosário é invencível. Pare e pense. Você tem rezado seu rosário diariamente como Padre Pio pedia? Você tem reservado esse tempo sagrado para combater o mal? O rosário é o laço que nos une a Maria, e onde ela está, o demônio não pode permanecer. É o seu escudo de fogo. Se você está determinado a rezar o rosário hoje, digite: vou rezar com Maria, e renove sua promessa agora. Padre Pio tinha uma devoção especial pela humildade. Ele sabia que o orgulho foi o pecado de Lúcifer e é a raiz de todos os nossos erros. Ele dizia: a humildade é a verdade, o orgulho é a mentira. Ser humilde é reconhecer quem você é diante de Deus, uma criatura amada e dependente. Muitas vezes, a razão pela qual não recebemos a graça é porque nosso orgulho nos impede de pedi-la. Queremos ser autossuficientes e Deus não pode agir onde não há espaço para Ele. No comentário fixado, deixei um livro que está mudando destinos. São palavras de Padre Pio que tocam a alma. Garanta o seu e declare: meu destino está nas mãos de Deus. O caminho da santidade não é o caminho do eu faço, mas do Deus faz em mim. Essa é a revelação. Desista de tentar ser santo com suas próprias forças. Renda-se a Deus.
Se você está pronto para abandonar o orgulho e abraçar a humildade de Cristo, digite: me renungo o meu orgulho agora. Padre Pio nos ensina a amar a Santa Missa, a Eucaristia. Ele passava horas celebrando, imerso no mistério do Calvário. A missa era o centro de seu universo. Ele nos alerta: não vá à missa como quem cumpre uma obrigação, mas como quem vai encontrar o amor de sua vida, o sacrifício vivo que te salva. Cada missa é a renovação do Calvário. É o maior milagre que acontece na Terra e muitos de nós o tratamos com indiferença. Cuidado com essa frieza. Se você vai à missa com fervor e amor, digite: eu amo o sacrifício de Cristo e renove seu fervor. O Padre Pio foi um homem que viveu o sobrenatural de forma ordinária. Seus milagres não eram para chamar atenção, mas para confirmar a mensagem: Deus é real, o céu é real e o inferno também. Ele é a prova viva de que a fé, quando levada a sério, transforma o homem em um canal de graça e poder. Não se contente com uma fé morna. Busque a radicalidade do Evangelho que Padre Pio viveu. Busque a oração incessante e o abandono total à providência. Escreva: eu sou mais que vencedor, se a vitória já é sua em Cristo. A urgência da mensagem de Padre Pio é a de nos prepararmos. Preparar a alma para o encontro com Deus, que pode ser a qualquer momento. Não deixe para amanhã o que você pode entregar a Deus hoje. O agora é o tempo da misericórdia. O agora é o tempo da decisão. Que a intercessão do santo de Pietrelcina te dê a força para lutar e a paz para descansar no coração de Jesus. Se você recebeu essa mensagem como um chamado para aprofundar sua vida de oração, digite: meu compromisso com Deus é agora e comece a mudança. No primeiro comentário tem um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Verificação de tamanho, garantindo que a meta de 50k foi alcançada e os CTAs foram devidamente espaçados. Não há mais tempo para hesitar. Se você chegou até aqui, é porque sua alma está sedenta por essa libertação. Padre Pio nos revelou que o sofrimento é o cadinho que purifica o ouro da nossa fé. Mas ele nunca disse que teríamos que passar por isso sozinhos. Sinta a presença dele agora, intercedendo. Ele está colocando um escudo protetor sobre sua casa e sobre sua vida. Ele está dizendo: não temas, eu estou lutando por ti. A confusão, a angústia e a dor que você tem sentido não são o seu destino final. São apenas provações que estão prestes a terminar. Hoje você foi marcado por uma verdade espiritual. O inimigo não te toca, porque a proteção dos céus foi ativada. Se você não quer que a inveja, o olho gordo e a fofoca destruam sua reputação, digite: Deus me livra de todo mal escondido. Este é o momento de tomar posse da sua vitória. Deus nunca falha com aqueles que o buscam com um coração sincero. Ele viu suas lágrimas, ouviu suas súplicas silenciosas e está preparando uma reviravolta na sua história. Declare: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Toda a luta que você enfrentou até este ponto serviu para te preparar para a grande bênção que está a caminho. Padre Pio nos ensinou a sermos pacientes e a confiarmos no tempo de Deus, pois ele não trabalha com atraso, mas com perfeição. O maior segredo é manter a fé firme, mesmo quando o impossível parece bater à sua porta. Lembre-se, nosso Deus é o Deus do impossível. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem agora. Se você conhece alguém que está prestes a desistir, alguém que perdeu a esperança na saúde ou nas finanças, você precisa agir. Não seja egoísta com a graça que você recebeu. Compartilhe este vídeo neste exato momento com 5 pessoas que você ama. Você pode ser o instrumento de Deus na vida delas. No comentário fixado, deixei a chave para sua transformação espiritual, um livro completo de Padre Pio.
Baixe agora e escreva: minha transformação começou. Agora vamos selar este momento com a oração de intercessão final. Feche seus olhos, se possível, e repita comigo do fundo do seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua fé. Pai eterno e todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão poderosa de São Pio de Pietrelcina, nós clamamos a vós. Que o sangue de Jesus cubra minha família, meu lar e meus bens de todas as influências malignas. Que toda seta lançada contra minha paz seja desfeita e devolvida ao abismo. Pela Santa Eucaristia que Padre Pio tanto amou, peço a cura das minhas feridas, o alívio das minhas dores e a força para suportar o que vier. Que a proteção de São Miguel Arcanjo me acompanhe em cada passo. Que todo medo seja expulso, que toda ansiedade seja acalmada. Pai Pio, rogai por nós, interceda pelos nossos milagres urgentes. Aumentai a nossa fé para que possamos ver a glória de Deus manifestada em nossas vidas. Eu recebo a bênção, eu recebo a cura, eu recebo a prosperidade, eu recebo a libertação, hoje e para sempre. Amém. Se você não quer que a escassez toque sua mesa e sua família, digite: o pão da vida jamais me faltará. Guarde essa palavra no seu coração. A batalha foi árdua, mas a vitória é certa. Sua vida está guardada nas mãos do Pai. Declare: eu sou mais que vencedor, se acredita na vitória que vem de Deus. Se a sua fé foi renovada hoje, não perca tempo. Existe um segredo que Padre Pio revelou sobre a forma correta de orar para que suas súplicas cheguem diretamente ao céu. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Que Deus te abençoe e que Padre Pio interceda por você todos os dias da sua vida. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.